Chegamos então ao capítulo 5, a Grande Guerra, que no primeiro momento a gente vai receber o nome de A Grande Guerra, e só depois da Segunda Guerra Mundial que recebe o nome de Primeira Guerra, né? Não tem como receber o nome de Primeira Guerra sendo que não tinha acontecido outra. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês peguem um livro de vocês para acompanhar a sala comigo, principalmente a partir da página 88, que eu quero fazer alguns destaques de trechos importantes do livro com vocês. Quando nós retornarmos, eu vou voltar no capítulo 5, só para a gente alinhar alguns pensamentos, alguns filmes que eu quero que vocês vejam. Vou deixar dicas para vocês no WhatsApp. E para a gente falar juntos também, né, em sala, de um momento tão importante que foi a Grande Guerra. Certo? Meninos, então uma coisa a gente já sabe. Em junho de 1914, então, na Bósnia-Herzegovina, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado. Então, o governo austríaco responsabilizou a Sérvia pelo assassinato de Francisco Ferdinando, decidindo então puni-la. Como a gente falou, a Rússia lançou-se em defesa da Sérvia, visando futuros benefícios econômicos também. Depois da formação das primeiras alianças, a entrada da Alemanha materializou o conflito. Certo? Tudo bem? Só para vocês terem ideia, na página 88 traz uma informação muito interessante para nós. Nós estudamos lá no capítulo 1 sobre a segunda revolução industrial, a inserção da tecnologia, lembra da aliança, do casamento entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico? E aqui traz para nós, na página 88, depois vocês podem acompanhar, como que essa tecnologia foi utilizada. Como, por exemplo, ferrovias e os automóveis foram muito importantes para que os soldados se deslocassem com eficiência. O telégrafo também ajudou a manter a comunicação entre as frentes de batalha, os quartéis e os governos. Olha que interessante aqui, traz para nós. Surgiram então aviões de guerra, tanques, artilharia de maior calibre, navios blindados, armas automáticas, lança-chamas, granadas, submarinos, artilharia antiaérea e gases químicos. Gente, então armamentos pesados. Olha o que fala para nós aqui, ó. Nesse momento, em 1914, a Alemanha tinha 204 aviões, a França 162, já 162, desculpa. Já em 1918, a Alemanha já tinha 5.000 aviões e a França 10.000. Olha então como que a indústria de guerra cresceu neste período. Uma coisa que nós vamos observar bastante é o seguinte, gente. Durante esse período de guerra, as indústrias mudaram um pouco seu perfil. Nós vamos ter que a produção vai ser voltada para atender a guerra. Alimentos voltados para abastecer os exércitos, indústrias bélicas de produção de armamentos, certo? E vários soldados vinham de onde? Eram os operários das fábricas que agora foram, né, deslocados para a guerra. Certo, meninos? E aí, então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos dividir essa guerra em fases. A primeira fase, nós vamos dar a ela o nome de Guerra de Movimento. Nessa Guerra de Movimento, vocês podem acompanhar comigo aí, ó, na página 90. O que tinha, pessoal? Na Guerra de Movimento, a Alemanha buscava atingir duas regiões. Primeiro, a Alemanha buscava atingir a França, caminhava rumo à capital francesa, Paris. Isso é uma coisa muito interessante que eu já discuti com vocês em outras oportunidades. Em tempos de guerra, para você dominar um país, qual que era a marca essencial para você ter a dominação de um país? Você dominar a capital daquele país. Então, no início da guerra agora aqui, ó, o que nós vamos ter? As tropas alemãs, caminhando rumo à capital da França, rumo a Paris. E também de um outro momento, eles estavam também querendo eliminar as ligações existentes com a Rússia. Então nós vamos ter que a Alemanha buscou eliminar as ligações entre a França e a Rússia, além de alimentos nas áreas dominadas. Por quê, gente? Se você está numa guerra de movimento e vai combater o inimigo, a gente estudou isso ano passado quando a gente falava das guerras napoleônicas. A destruição dos alimentos
Isso prejudica o abastecimento das tropas inimigas, né? Isso favorece o seu exército. Só que aí, pessoal, o que nós começamos a ter? Nós começamos a ter o seguinte: neste momento aqui, nós tínhamos dois problemas. Primeiro, a grande parte da população russa era formada por camponeses que não tinham preparo militar. Então a Rússia começou a sofrer derrotas sucessivas. E do outro lado, nós tínhamos que a França conseguiu conter o avanço alemão. Então o que eles começaram a perceber, gente? Que o desgaste dos soldados e as novas tecnologias bélicas fizeram com que eles buscassem outras opções táticas de guerra. Nós chegamos à segunda fase da guerra, que nós vamos dar o nome de Guerra de Trincheiras, ou então também chamada de Guerra de Posição. Todo mundo sabe que trincheiras, né, são aquelas grandes valas, né, enormes, que os soldados ficam dentro delas, esperando o ataque inimigo. E aí existiam grandes distâncias entre as trincheiras de um país e de outro, e essa terra a gente chamava de terra de ninguém. Terra de ninguém por quê? Todos aqueles que precisassem ali se locomover entre elas estavam correndo sérios riscos, né? Riscos de morte, principalmente. Pessoal, então, na página 91, vocês podem, no último parágrafo, está escrito assim, ó, muito importante para nós. O objetivo das tropas era tomar as trincheiras inimigas, que eram praticamente inalcançáveis, já que ambos os lados estavam bem armados e fortificados, pois eram protegidos de cerca de arame farpado e terrenos minados. De cada lado, metralhadoras, artilharia pesada e granadas eram usadas para impedir o avanço inimigo. E aí, na página seguinte, 92, fala dessa terra de ninguém que o tio acabou de falar para vocês. Pessoal, só que aí, o que essa guerra de trincheiras ou guerra de posição acabou provocando, meninos? Acabou provocando o seguinte, que o alcance e a potência das armas tornaram os conflitos mais diretos. Muito desgastante para os soldados, visto o grande número de mortos. Imagina o seguinte, pessoal, olha para vocês verem o tanto que essa guerra de trincheiras foi prejudicial para os soldados, para os militares. Eles ficavam ali então esperando o ataque inimigo, ou então planejando estratégias para atacar o inimigo. Isso provocava o que, gente? Isso provocava que eles ficavam muito tempo ali naquele momento, provocando insônia, causadas pelo medo, falta de alimentação adequada, falta de comida, falta de água, porque não era tão fácil chegar o acesso para eles ali, né? A ausência de saneamento básico. Quando um soldado morria, seu corpo entrava em decomposição ali junto dele. Então, se vocês pegarem na página 94, no último parágrafo está escrito assim, ó: as doenças trazidas pela convivência com ratos, bem como a tuberculose, a anemia, o pé de trincheira, aí tem uma explicação que era o pé de trincheira. Gente, você ficava dentro da trincheira ali, né? Então, seu pé ficava quase que submerso, né? Imerso à lama. Isso era um campo muito bom para a proliferação de fungos. Imagina, gente, você pegar um fungo no pé ali, aí fala para nós, que deixava os pés vermelhos, sem as unhas e com muita dor, o que impedia esses soldados de andar. Então, gente, foi muito desgastante. Então a gente pode dizer que a guerra de trincheiras ou de posição não teve os frutos esperados pelos países, uma vez que o desgaste dos soldados e o número de mortos foi bem maior. Na página 95 nós temos duas grandes batalhas que nós tivemos que foram importantíssimas para o período. Primeiro, a Batalha de Verdun, que foi a mais longa da guerra, que iniciou com uma ofensiva alemã, mas os franceses resistiram. E a outra foi a Batalha de Somme. Foi a mais difícil de toda a guerra. Iniciou-se com uma ofensiva britânica, mas os alemães resistiram e causou um grande número de mortos. Pessoal, qual que era a questão que causava um grande número de mortos na época e foi muito utilizado na guerra de trincheiras? As armas químicas, né, gente? Uma guerra química. Gás de mostarda, gás de cloro, tudo isso, né, esses elementos químicos provocavam muitas mortes e tudo mais. Certo, meninos? Mas aí, o que nós podemos destacar também?
houveram outras frentes de batalha nesse período. Não só esse enfrentamento entre alemães, russos, franceses, ingleses. Em outras regiões do mundo ali, nós também tivemos enfrentamentos envolvendo a guerra. Como, por exemplo, a gente pode citar o seguinte: a Itália, que assinou lá, fez o acordo com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, formando a Tríplice Aliança em caso de conflito, né? Eles promoveriam defesa mútua, desculpa. O que ela acabou fazendo? Devido a derrotas sucessivas, a Itália mudou de lado. A Tríplice Entente prometeu então o que para ela, gente? Prometeu terras que pertenciam à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Então a Itália muda de lado e passa a combater o Império Austro-Húngaro do lado da Tríplice Entente. Gente, olha que falciane a Itália, ó, traindo seus parceiros. E aí, gente, o que aconteceu? Mesmo mudando de lado e indo lutar contra o Império Austro-Húngaro, a Itália não conseguiu vencer as batalhas. Então a própria Itália se declarou derrotada na guerra. Certo? Outra coisa importantíssima para nós vermos aqui, lá na página 97, fala que a guerra chegou nas regiões da África e da Ásia. Como, por exemplo, o Japão declarou guerra à Alemanha, e aí o país asiático atacou e anexou colônias alemãs que estavam localizadas ali no Oceano Pacífico. Por outro lado, na região do Oriente Médio, ingleses e franceses mobilizaram tropas a partir de suas colônias contra o Império Turco-Otomano, certo? E aí nós também tivemos o seguinte: a Alemanha e a Inglaterra, né, que eram as duas grandes potências que lutavam nessa época aqui, começaram a fazer o seguinte: a Inglaterra começou a se mobilizar para evitar que mantimentos, suprimentos necessários para a guerra chegassem até a Alemanha. Então, o que a Alemanha fez, gente? Já que seus navios estavam sendo atacados, gente, os alemães criaram o submarino. E esses submarinos passaram a atacar os ingleses. E teve um ataque que foi essencial aí para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Página 97, antes da questão invertida aí, o parágrafo anterior, que fala o seguinte: em abril de 1915, submarinos alemães afundaram um navio britânico de civis, o que matou aproximadamente 2.000 pessoas, entre elas cerca de 120 passageiros dos Estados Unidos. A comoção mundial cresceu por conta desse episódio. Atualmente sabemos que os alemães atacaram porque tinham informações fornecidas por espiões de que o navio levava, além de civis, armamento dos Estados Unidos para a Inglaterra. O ocorrido mudou os rumos da guerra, pois trouxe para o conflito uma potência que até então estava neutra, os Estados Unidos. Então nós vamos caminhar aí, ó, para a fase final da guerra, os anos de 1917 e 1918, com a entrada dos Estados Unidos, e nós vamos ver aqui, ó, que nós tivemos a saída do Império Russo. Sabe como isso aconteceu? Uma coisa aqui que ainda fala na página 97 é aquilo que o tio já disse para vocês, que nós tivemos um esforço de guerra nos países que dizia mais ou menos o seguinte: as indústrias, toda a produção era voltada para a guerra, alimentos para abastecer a guerra, indústria bélica. Então, a economia dos países estavam voltadas para a economia de guerra, certo? E aí, o que nós vamos ter aqui, gente? Se houve esse esforço de guerra, nós começamos a ter o quê? A falta de abastecimento dentro dos países, crises, fome, tudo mais. Dentro dos países europeus, das potências que participavam da guerra, nós começamos a ter greves que eram contrárias aos movimentos de guerra. E, principalmente dentro da Rússia, o que nós tivemos? Nós vamos estudar no momento posterior sobre a Revolução Russa, mas nós tivemos o seguinte: os russos começaram a contestar o Império Russo da seguinte maneira: como que aqui dentro nós estamos passando por diversas dificuldades, estamos lutando aqui fora com esses, né, vários países em relação a
a Grande Guerra. Então, gente, a Rússia, que já estava fraca, que já não tinha mais condições de lutar, se vê obrigada a se retirar da guerra. E essa retirada da Rússia da guerra se dá através da assinatura de um tratado chamado Brest-Litovsk. Não entendeu? Não sabe como escreve? Vamos procurar aí na internet, ó. Brest-Litovsk, certo? Então, gente, a Rússia se rendeu no final de 1917. E aí foi uma oportunidade dos alemães transferirem os soldados que estavam na frente oriental para a frente ocidental. Mas aí, o que foi determinante neste momento, gente? A entrada dos Estados Unidos. Soldados, recursos, armamentos. E aí isso tudo fez com que a Tríplice Entente ganhasse força, Tríplice Entente também chamada de aliados, ganhassem força em relação ao grupo da Tríplice Aliança ou Potências Centrais. Então, o apoio financeiro dos Estados Unidos, ao entrarem na guerra, foi decisivo para a vitória da Tríplice Entente e seus aliados. Então, o que nós vamos ter, gente? A partir de 1918, a Alemanha foi perdendo fôlego, ficando isolada e sem condições de sustentar a guerra. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou um acordo armístico. O que é isso, gente? Um acordo de paz com os países que compunham a guerra, certo? Gente, isso fez com que o imperador Guilherme II do Império Alemão abdicasse ao trono e tivesse início na Alemanha o que nós chamamos de República de Weimar, que vamos estudar também no momento posterior. Pessoal, é o seguinte, com isso aqui nós tivemos o fim da guerra, e aí, é claro que essa guerra trouxe inúmeras consequências que nós vamos ver no capítulo posterior. Tudo bem? Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem pedir para o tio que a gente tira essas dúvidas na hora, certo? Um grande abraço e até mais.